Você sabe quantas calorias você tem que comer por dia? E a quantidade de proteína, carboidrato e gordura? Nesse vídeo eu te explico como que você vai sair do básico e entender pelo menos o necessário para começar a organizar a sua alimentação. Toda pessoa, a gente vai precisar do peso, da altura dessa pessoa, do nível de atividade física dela e se ela trabalha sentada, em pé. Então vamos entender se ela faz atividade física e se o serviço dela é extenuante. Porque uma coisa é um jogador de futebol, outra coisa é um contador que fica o dia inteiro no computador. O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o gasto de energia diário dessa pessoa e a partir disso fazer o famoso déficit calórico. Como que eu fiz isso aqui para vocês para ficar um pouco mais fácil, né? Vamos estimar que a gente está falando de uma paciente feminina com esse peso corporal. Estimando matematicamente, a gente sabe que ela tem que consumir diariamente essa quantidade de quilocaloria para se manter no peso atual. Se o objetivo dela é emagrecimento, ela precisa promover um déficit calórico de 20 a 25%. E como que é isso? A gente tira essa porcentagem do déficit e acha quanto que ela tem que consumir do dia. 20% se for um valor um pouco mais brando, 25% se for uma necessidade mais urgente de emagrecer e, claro, outros valores aí já eu não aconselho, né? 30%, 40% eu já acho radical demais. Aí é importante ter um raciocínio um pouco mais fisiológico. Bom, vamos adotar um déficit de 20% nesse caso. A partir do momento que eu entendi quantas calorias ela precisa consumir no dia, eu vou distribuir entre proteína, gordura e carboidrato. No caso de uma paciente feminina, eu iria manter de 1,6 até 2,2 gramas de gordura por quilo de peso corporal. No caso dela, eu achei interessante começarmos, né? Eu acho que é o mais prudente a gente começar com um pouco menos de proteína aqui, para a gente ter a meta diária dessa paciente. Olha que interessante, a gente tem 110 gramas dias. Essa possível paciente também precisa ser calculada a porcentagem de gordura, porque veja, a gente está no processo de perda de gordura, mas ao mesmo tempo prevenção da massa magra. Então o que a gente pode usar na literatura? 1 grama de gordura por quilo de peso corporal. No caso da paciente, ela vai ter 68 gramas por dia de gordura. Uma vez que eu conseguir calcular as minhas metas principais para a proteína, para evitar a perda de massa magra e de gordura, eu preciso calcular o carboidrato. Ah, mas como eu cheguei a essas 200 gramas? Exatamente nessa tabela aqui de baixo. O que a gente vê? Nessa tabela eu mostro para vocês o valor de quilocaloria por grama de um possível alimento. Então, no caso da proteína, 1 grama dela tem 4 quilocalorias. Quando a gente faz essa multiplicação simples, a gente vê que ela vai precisar de 324 quilocalorias por dia só de proteína. E a mesma coisa para a gordura. Mas óbvio, a gordura é mais calórica, por isso que o valor dela é um pouco mais alto. Uma vez que eu fixei o valor, né, então agora eu tenho os valores fixos e eu tenho a minha meta, eu vou subtrair a quantidade de calorias que vão ser provenientes da proteína e da gordura e achar o que sobra para o meu carboidrato. Então essa aqui é simplesmente um cálculo de subtração. A partir do momento que eu achei quanto de caloria eu tenho disponível para o meu carboidrato, eu faço o processo contrário. Então eu vou dividir ele por 4, né? E a gente vai achar exatamente a grama de carboidrato que ela precisa comer durante o dia. Então a gente tem uma média de 200 gramas. Aqui eu distribuí de forma saudável para esse paciente, com o objetivo de prevenção de massa magra e perda de gordura, e pensando em macronutrientes. É claro que isso não tem nada a ver com uma dieta de um nutricionista. O nutricionista, além desse cálculo, ele vai distribuir essas alimentações, quais alimentações, de acordo com a rotina e preferência do paciente. Aqui eu estou fazendo apenas a fim didático para que o paciente ou o próprio aluno tenha noção do que é esse famoso déficit calórico e como que eu aplico isso no dia a dia de um paciente.